Hoje nós vamos discutir em coletiva com mais precisão. Eu tenho todos os dados lá na mesa, alguns estão aqui na minha cabeça, de uma forma muito respeitosa, deixando bem claro que a intenção da Câmara Municipal, em especial da presidência, é construir com o governo Murilo Félix para a cidade avançar cada vez mais. Nós vamos pontuar algumas preocupações, Caio e Nani, que nós temos com o decreto publicado de emergência financeira, né? Porque esse decreto, ele traz algumas consequências para o município e queremos ter a certeza de que o que foi decretado, de fato, é o real. O prefeito Murilo Félix, muito respeitosamente, hoje mandou para mim um ofício solicitando uma reunião com os vereadores, informando que continua apurando os dados, né? Possivelmente hoje ou amanhã ele estará publicando uma comissão de estudo também acerca desse tema, que é muito importante, Nani e Caio, para que não haja nenhuma dúvida, né, acerca do decreto. Everton, você sempre foi um grande aliado do ex-prefeito Mário Botion. Então, vou te fazer essa pergunta. Essa dívida que o Murilo tem denunciado... Ele é do meu partido, fomos aliados, mas eu sempre tive o cuidado, e o Mário sabe disso, sempre fui um aliado, mas nunca um pau-mandado. Eu tenho uma opinião própria, sou um cara de personalidade, eu não cheguei sozinho em Limeira, com R$70 no bolso, e cheguei hoje em 2025 da forma que eu estou na vida, sem ter personalidade. Eu tenho personalidade. Então, para deixar bem claro, eu tive já várias conversas com o Mário, com vários desagravos que eu fiz acerca de algumas pontuações, e sempre pontuei o que eu achava que ele estava precisando melhorar ou pontuar de uma forma diferente. Como também eu sempre defendi a vereadora Constância Félix e mantive as suas prerrogativas intocáveis na Câmara, né? Em alguns momentos tinham pessoas querendo prejudicá-las politicamente, e não permiti. Então eu busco ser, Nani e Caio, o que é o certo, o que é o correto, o que é o justo. É isso que eu defendo. Então, sobre a pergunta sua, nós precisamos, Nani e Caio, avançar em alguns estudos, né? Avançar em alguns estudos. Por exemplo, eu vou dar 2 dados que eu tenho aqui na cabeça. A dívida é uma dívida de 80 milhões e não é uma dívida de 80 milhões ao mês. São restos a pagar, que é natural em toda a prefeitura haver restos a pagar. Todos os anos anteriores, dos prefeitos anteriores, tiveram restos a pagar. Existe um limite prudencial de despesa de custeio de 95% da receita corrente líquida. Quando esse limite começa a ficar próximo de 95%, a sua despesa fica 95% da receita, você tem que otimizar algo na prefeitura, diminuir alguns contratos, no sentido de equilibrar as contas. O que foi feito na época, para equilibrar essas contas e não pagar os fornecedores maiores em detrimento dos menores, ele otimizou e pagou os fornecedores menores e manteve esses fornecedores maiores, que ele tinha relacionamento já há longo tempo, e esses fornecedores concordaram. Eu sabia disso, porque em abril nós já tínhamos uma informação que havia uma frustração de receita de 150 milhões. Né? A Câmara fez seu papel e tem feito seu papel e vai fazer mais, viu? A vereadora Constância Félix esteve aqui conosco. Foi uma ótima fiscalizadora, uma vereadora atuante e que fiscalizou afinco todos os atos do governo. Esse é um dado de 80 milhões. 80 milhões, Nani, de uma receita, de um orçamento estimado. Qual é o orçamento do município de Limeira? 2 bilhões 284, tá? 80 milhões representa 3,5% desse orçamento. Imagina que você tem uma receita, Caio, de R$100 mil esse ano, e você me deve 3,5% desses R$100 mil, que dá quanto? R$3.500. Há necessidade de um decreto de emergência para você me quitar essa dívida? É a pergunta que a gente quer respostas, né? E um outro dado é acerca do limite da folha. O limite da folha do município é 54%, ele não pode chegar em 54%. E o município está em 42%. Então, nós queremos algumas respostas acerca do decreto de emergência para ajudar o prefeito. Não quero conflito, em hipótese nenhuma. Eu falei para ele, eu vou lhe ajudar, eu vou contribuir, né?
Agora, o que não pode acontecer, Nani, é você faz uma promessa que vai andando daqui para Aparecida para eu dar conta e andando. O senhor está sabendo. Isso não pode acontecer. Tem que ter diálogo, tem que ter conversa, e política e diplomacia. Eu estou aqui para isso. Eu acredito muito no governo do prefeito Murilo Félix, muito. Apoiarei, evitarei casca de banana contra o governo dele aqui na Câmara, porque é a cidade que ganha com isso. Presidente Everton, muito obrigado por atender o meio-dia, agora meio-dia e 12 minutos. Eu conversei com muitas pessoas de ontem para hoje, pessoas ligadas à política local. Parece que existe um consenso de que a situação de fato não é boa. Todo mundo concorda que a situação não é boa. A situação deixada pelo governo Mário Botion não é boa. Mas há aqueles que defendam que o Murilo talvez tenha pintado esse quadro com cores mais fortes. Há um sentimento de que, de fato, há um endividamento, de fato, há contas para pagar, há dificuldade com caixa da prefeitura, mas há situações que podem ser resolvidas. A não ser, presidente Everton, que o prefeito Murilo traga novos elementos, novas informações que nós ainda não temos. Nós tentamos ouvir, mais uma vez, estamos tentando ouvir o prefeito Murilo, estamos deixando o programa à disposição do prefeito Murilo para que ele se posicione sobre isso. Porque a fala do prefeito Murilo, Everton, dá a entender que o município de Limeira está quebrado. Basicamente é isso, né? Caio, me parece que a informação não está totalmente correta, mas também não está totalmente errada, né? A gente acredita num meio termo, né? Em algo que fique mais ou menos no meio do caminho. Só que como o Murilo não fala, e o ex-prefeito Mário Botion também decidiu não falar, nós ficamos aqui tentando juntar as peças do quebra-cabeças. Caio, o prefeito Murilo ele está correto quando ele pontua que o município tem que cortar gastos. Ele não está errado. A situação de Limeira não é a melhor dos mundos, no meu ponto de vista, nesse momento, por isso que virá mais dados. Eu entendo que não estamos numa terra arrasada. Porém, o prefeito Murilo está correto na contenção de gastos, tem o meu apoio sobre isso. O corte dos comissionados foi necessário, tem o meu apoio. Os demais cortes que ele está fazendo, continua com o meu apoio. O único ponto é que nós precisamos juntos, eu com o prefeito e os vereadores da Câmara, encontrar soluções que o município precisa. Mas essa apresentação de soluções, precisamos de todos os dados. E como eu falei, o prefeito me respondeu hoje que de fato a situação não está boa no município, que ele avançará em mais dados e nos trará aí em alguns dias. O Everton, o que você vai anunciar daqui a pouco na coletiva para toda a imprensa? Eu vou anunciar apenas alguns dados que eu tenho lá na mesa, pontuando a visão da Câmara acerca do assunto, né? A Câmara está disposta a ajudar, a contribuir, mas a gente quer ter a clareza e a certeza dos dados. Eu sou um político, Nani, que eu sou baseado em evidências, né? Embora eu goste da filosofia, eu gosto da poesia, eu gosto dos dados, eu interpreto dados, eu encontro dados. E é isso que nós queremos, a transparência dos dados. Por isso eu marquei a coletiva para pontuar essas questões, para confluir com o prefeito. Presidente Everton, a Câmara pode entrar nessa onda de cortes de despesas proposta pelo prefeito Murilo Félix? Caio, a Câmara tem feito a parte dela em várias situações. Por exemplo, eu vi nas redes sociais as pessoas pontuando acerca do salário dos vereadores. O salário dos vereadores é o salário de R$ 11.300 líquido. Esse é o salário. Fizemos diferente de muitas cidades. A maioria das cidades ganhava as eleições e ia e mudava o salário, o que é uma sacanagem. Você muda antes e vai para a urna pedir o voto, para a rua pedir o voto, e o povo decide quem merece ganhar R$ 11.300 líquido para fiscalizar 2 bilhões por ano, certo? Então, esse valor aumentou 7 milhões nas contas da Câmara. E o que nós fizemos de corte? Cortamos o terceiro assessor, de modo que a economia foi de 9 milhões. Então, essa operação que fizemos ficou um superávit de 2. Um outro exemplo
Uma pintura da Câmara que custaria R$500 mil, nós usamos mão de obra de pessoas presas do semiaberto e fizemos por R$90 mil. Um contrato de licitação de sistemas, telefonia e internet que seria R$1.100.000, fechamos por R$400 mil. Estamos fazendo a nossa parte. Salário de vereador, mudar para cima ou mudar para baixo, por lei, é sempre para a próxima legislatura. O presidente Everton, a palavra do prefeito, eu vou liberar o senhor mais alguns minutinhos. A palavra do prefeito tem sempre muito peso. E eu tenho percebido nas redes sociais um ânimo diferente. As pessoas estão preocupadas. Depois do que o prefeito falou, né, Nani? Depois das afirmações do prefeito, nós temos sentido a população preocupada, a população angustiada, a população com o sentimento de que o município quebrou, né? Em outras palavras, é esse o sentimento. Eu queria perguntar para o senhor, para finalizar, o seu entendimento é de que o ânimo das pessoas com relação ao que afirmou o prefeito pode pressionar a classe política a tomar decisões que talvez não devessem ser tomadas nesse momento? As políticas que eu vou me basear são políticas baseadas em evidências. É essa que eu vou pontuar e tomar decisões nessa linha. Caio, eu vou pedir a sua licença, caso você me permita. O pessoal já está todo aqui e te agradecer por você ter nos atendido e fico à disposição para mais esclarecimentos. Educadora.